essa aula ela não é complicada pelo fato de ser difícil, é complicada pelo fato de ter muita informação. E é um dos assuntos que cai assim muito em vestibular, muito em Enem, porque está muito relacionado à saúde pública, está relacionado à saúde de maneira geral e tem muita informação. Então, por isso é muito importante a gente ter bem claro, né? Então, é uma aula longa, mas é uma aula que agora que vocês vão acabar entrando de férias, vocês até acabam tendo um pouco mais de tempo para digerir tudo isso novamente, todas essas informações novamente. Então, eu vou abrir aqui a aula. Vocês viram que eu mandei para vocês a aula em PDF, né? Acho que vai ficar mais fácil para vocês obterem as informações. Então, vamos lá. Eu vou retomar alguns pontos rapidinho que são importantes vocês lembrarem, né? Então, lembrando que nós estamos falando de vermes, nós temos 3 grupos de vermes, os plateumintos, os nemateumintos e os anelídeos, tá? Então, são esses 3 grupos importantes que vocês não podem esquecer, certo? Então, tem que saber a diferença entre eles, as características evolutivas, obviamente. Então, quando a gente fala de plateumintos, lembrar que são vermes achatados, tem que lembrar o quê, né? São vermes achatados, sistema digestório incompleto, lembrando que nas tênias ele é inexistente, né? Ele nem existe no caso da classe Cestoda ou Cestoda, tá? Então nem existe. Eles são animais que são triblásticos, mas não são celomados, né? Ainda não são celomados, e muitos deles são parasitas, tá? Lembrando que a grande maioria é de vida livre, a grande maioria. Mas a gente acaba estudando os parasitas porque os parasitas são os que mais nos interessam por conta dessas questões de atualidades, de saúde e tudo mais, certo? Então a gente falou de cada uma delas, né? A planária, o que realmente costuma cair com relação à planária é mais com relação ao seu poder de regeneração, a sua capacidade de se regenerar, né? Então, por isso, aqui eu falo, né, acho que lá na frente eu falo das células de alto poder de regeneração delas. Tá aqui, tá trocado o slide, tá? Então, de alto poder de regeneração delas. Então, isso é o que mais cai com relação à planária quando cai, certo? Dos plateumintos mesmo, quem vai cair sempre, né? Sempre que eu digo, né? Em grande quantidade, é a tênia e o esquistossoma. E aí o que é muito tirado, que é óbvio, né, que vai cair e é óbvio que todo mundo vai confundir, é justamente a diferença entre teníase e cisticercose, né? Dificilmente, vejam que eu nem falei nada de sintomas, eu não falei nada de tratamento, porque o foco dos vestibulares e do Enem não é nenhum deles. O foco deles é a medida profilática e transmissão, né? Então, se você souber como é a transmissão de todas essas doenças que nós falamos, vocês sabem como que é a medida profilática, porque se a transmissão, por exemplo, é através da carne mal passada, então você sabe que você tem que evitar consumir carne mal passada, certo? Então, o ponto forte é a transmissão e a medida profilática. Por isso é importante que vocês tenham muito claro esses 2 pontos de todas as doenças, tá? De todas elas. Porque eles vão alternando, né? Entre qual vai cair e qual ano. Sempre tem uma coisinha que cai, certo? Tem vestibular, todo ano um vestibular cobra uma verminose. Então, um ano a Unicamp cobra esquistossomose, no outro ano a FUVEST cobra cisticercose. Lógico que isso não é programado, né? Assim, tô dizendo, é mais ou menos desse jeito que acontece, tá bom? Então, essas 2 doenças são as principais. Então, não esquecer, teníase é quando o indivíduo ingere a larva e cisticercose é quando o indivíduo ingere o ovo, tá certo? Então, esse é o ponto principal. Lembrando que como são doenças diferentes, transmissões diferentes, medidas profiláticas diferentes, certo? Então, enquanto que na teníase eu vou ter como medida profilática
evitar o consumo de carnes mal cozidas e melhorar o saneamento básico, com relação à cisticercose, o saneamento básico entra sim, mas comer carne mal passada não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque aqui eu faço a ingestão do ovo que está contaminando a água. Então, no caso da cisticercose, uma medida profilática é evitar consumir água de rios, lagos ou de fontes não tratadas, sempre consumir água potável ou filtrada, né? Lavar bem os alimentos antes de ingerir, mas lavar com água potável, né? Então, as medidas profiláticas são diferentes, porque são transmissões diferentes. Lembrando que teníase pode ser feita tanto por Taenia solium como Taenia saginata, e cisticercose apenas Taenia solium, tá? Que é a tênia do porco. Beleza? Aí a gente falou da classe tremato, da trematoda, que também tem maior chance de cair nos vestibulares, porque é uma das doenças que mais mata, assim, né? Tem grande incidência. Tem muitas pessoas que morrem por isso, mas ela tem uma grande incidência no Brasil, tá? A esquistossomose é muito alta mesmo. E o tratamento não é eficaz. A gente tem tratamentos hoje que matam o parasita, mas matam o hospedeiro também, tá? Então elas são bem severas. Alguns anos atrás eu tinha visto que estavam trabalhando melhor num tratamento menos agressivo. Eu não vi nada, eu vou ser sincera, não procurei nada muito detalhado sobre isso, mas ainda não tem um tratamento muito efetivo, certo? Então, muito importante lembrar que aqui a gente tem um hospedeiro intermediário também, né? Lá a gente tinha, que era o porco ou a vaca na teníase, certo? E aqui na esquistossomose eu tenho também um hospedeiro intermediário, que é o biofalário, certo? Que cai bastante as larvas. Geralmente eles colocam os nomes da larva, miracídio ou cercária, que são essas duas larvas aqui, tá? Isso cai bastante para você saber. Enfim, bom, com relação às dúvidas que vocês tiveram, a primeira dúvida está nesse primeiro exercício aqui, que é o exercício número 2. Aqui marcado que vocês pediram o 2 para mim. É uma questão de verdadeiro ou falso. É mais ou menos assim que costuma cair, não cai muito diferente desse jeito que eu tô pondo para vocês. Algumas delas são bem diretonas, mas em vestibular elas caem mais diretona. Lógico que o Enem, ela vai cair um pouco mais complexa, que é tipo a última questão que eu coloquei aqui, que daí ela já tem um gráfico, já é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Mas olha só, a gente tem que avaliar, e o legal dessas de julgar é porque a gente pode comparar com outras. Então, olha só, a teníase é causada pela ingestão de cisticercos, ingestão da larva em carne bovina ou suína. Ela é ótima essa questão porque ela confunde muito vocês. Porque eu falo assim, ó, ateníase, ingestão de cisticerco. Se você não se toca que a teníase você ingere a larva e a cisticercose você ingere o ovo, você cai nessa. Porque você fala assim, não, opa. Teníase está ingerindo cisticerco? Não, tá errado. Não, tá certíssima. Né? A teníase é quando você ingere a larva, e a larva chama-se cisticerco. É para confundir, né? Acaba causando essa confusão. Então, é esses pequenos detalhes que o vestibular pega, tá? Isso aqui é muito comum mesmo, tá? Então, a teníase é causada por ingestão de larvas. Sim, essas larvas chamam-se cisticecos. E elas estão presentes aonde? Em carne bovina ou suína. Então, essa aqui está perfeitamente correta, sem nenhum problema. A Taenia solium, que é a tênia do porco, não causa cisticercose humana. Muito pelo contrário, é justamente ela que causa a cisticercose. Quem não é capaz de causar cisticercose em humanos é a Taenia saginata, que é a da vaca, certo? Então, a Taenia solium é sim a que consegue causar. Só lembrando que quando eu falo de cisticercose, não passa pelo porco, né? As fezes, os ovos presentes nas fezes vão contaminar a água, o solo, e o indivíduo humano vai consumir a água ou uma plantinha desse solo contaminado, e aí vai ingerir os ovos. Então, no caso da cisticercose, eu não passo pelo hospedeiro intermediário. Na verdade, o humano acaba ficando no lugar do hospedeiro intermediário, tá? Então, a Taenia solium é a que causa. Então, a 2 está errada, ok? A 3. O saneamento básico é uma importante medida de prevenção das parasitoses causadas por tênia. Sim,
O saneamento básico é usado para os dois tipos de doenças causadas por tênia, tanto a teníase quanto a cisticercose. Já vi uma questão que ele falava assim, ó, não consumir o consumo de água potável ou lavar bem as mãos é um método profilático para as parasitoses causadas por tênia. Aí estaria errado. Aí não estaria certo, porque o consumo de água, lavar bem, de água potável, lavar bem as mãos, isso é uma medida profilática para a cisticercose e não para a teníase. Então, esse é um cuidado que também se deve ter quando se fala de doenças relacionadas à tênia, tá? Porque as medidas profiláticas, algumas coincidem entre teníase e cisticercose e outras não. Saneamento básico, tratamento de doentes, ok, as duas estão de acordo. Mas evitar o consumo de carne mal passada é de teníase. Evitar consumir água de rios, lagos ou água não potável, aí é de cisticercose, tá? Então, muito cuidado com o que está escrito na frase, tá? Porque dá bastante confusão. Então, aqui nesse caso está certo, porque o saneamento básico é das duas doenças causadas por tênia. Então, tá ok. A tênia sólio adulta é hermafrodita. Até aqui, beleza. Apresenta o corpo dividido em escólex, que é a cabeça, com as ventosas, a coroa de espinho. Até aqui, perfeito. A sólio é que tem a coroa de espinhos, tá? A saginata não tem. Os últimos segmentos são cheios de ovos, que podem se alojar nos músculos dos suínos. Está ok, essa está completamente certa, né? Os ovos das fezes vão contaminar rios e lagos, o suíno ou bovino, no caso aqui é sólio, né? Então o suíno vai consumir, ele vai cair lá na corrente sanguínea e vai para os músculos, onde vai então eclodir e gerar o cisticerco, certo? Aqui aqui não tem uma pegadinha, mas eles poderiam fazer, né? Tênia sólio e aqui colocar músculos de boi. Estaria tudo perfeitamente correto. Só que a tênia sólio não é de boi, é de suíno. Então aqui tá certo. Mas vamos supor que eles colocassem, né? Ao invés de suíno, colocasse bovino. Era uma ótima pegadinha, tá? Então tomar muito cuidado, muito cuidado. O ruim das verminoses é que tem, ó, se você não prestar atenção, você cai nessas pegadinhas, tá? Aliás, eu não sei nem se pode ser chamado de pegadinha, né? É detalhe, é muito detalhe. E a última, a cisticercose humana é ocasionada pela presença da larva da tênia sólio, ok, perfeito, e é adquirida pela ingestão de ovos da tênia liberado nas fezes das pessoas. Essa tá certinha, tá? Então, a presença de larva da tênia sólio no corpo da pessoa, pode ser no músculo, pode ser no cérebro, por exemplo, tá? E é adquirida pela ingestão de ovos da tênia liberados nas fezes de pessoas infectadas. Está certinho. Então, as nossas questões certas foi a 1, a 3, a 4 e a 5. 1, 3, 4 e 5. Letra E, tá? 1, 3, 4 e 5. Então, só a 2 é a que está errada no nosso nessa questão, tá? Eu fiz essa porque me pediram essa. Depois, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês vão me pedindo. Acho que ninguém mandou nada, tudo ok aqui, nenhuma dúvida, tudo certo? Então, ok. Vamos lá. Então, isso aqui foi com relação a plateumintos, tá? Opa. Depois aqui a gente tinha umas, vocês não me pediram essas, eu vou fazendo as demais, tá? Então, aqui tudo conceitual e depois a gente teve sobre nemateumintos. Eles são bem diferentes dos plateumintos, eles são cilíndricos, não são achatados, e aí agora eles são um pouquinho mais complexos. É o momento em que aparece o sistema digestório completo, pela primeira vez a gente tem sistema digestório completo. Eles ainda fazem excreção por protonefrídeos, né, igual aos plateumintos. Eles são triblásticos, mas agora eles são pseudocelomados. Então, duas novidades evolutivas que a gente pode colocar aqui, né, só nesse ponto. O sistema digestório completo e o pseudoceloma, coisa que não tinha nos plateumintos anterior, tá? Então, é uma nova característica. Uhum. Aqui, enquanto que na tênia e na planária nós tínhamos indivíduos hermafroditas,
E no esquistossomo nós tínhamos indivíduos dioicos com dimorfismo sexual. Aqui a grande maioria vai ser dioica com dimorfismo sexual, ou seja, o macho apresenta um corpo diferente da fêmea, tá? Então isso aqui apresenta. É uma coisa que às vezes cai, eu já vi muito tempo, falando que os espermatozoides do macho apresentam cílios não, perdão, flagelo, e não apresenta, tá? Eles são indivíduos que não apresentam nenhuma célula ciliada, não apresentam nenhuma célula flagelada, inclusive os espermatozoides. Então, os espermatozoides não têm flagelo, igual a gente está acostumado, né? Os espermatozoides, eles parecem umas amebas, eles andam por pseudópodes, tá? Igual as amebinhas. Então, é uma coisa importante também aqui de se falar. E dentro dos nematelmintos, a gente tem várias doenças. Aqui a gente tem 4, são as 4 mais comuns, as 4 que mais caem. Quem cai mais? Ascaridíase, vem assim na frente, bombardeando, né? E em seguida vem a ancilostomose. São as 2 mais. Aí nesse ano vai lá e cai oxiurose, né? Que eu falei que não costuma cair. Então, assim, quem cai mais é ascaridíase e ancilostomose, tá? Mas, bem, qualquer uma pode cair, tá? Ascaridíase é bem interessante porque como ela tem, né, os ovos saem junto com as fezes, pode contaminar a água, alimento, solo, e aí a pessoa pode ingerir o alimento, a água contaminada e vai ingerir, né, esse embriãozinho. Esse embriãozinho aqui, ele vai cair no intestino, vai ser absorvido, cai na corrente sanguínea, e aí o diferencial, o ponto bacana aqui, né, é que essa pequena larvinha girada, ela vai em busca de regiões ricas em oxigênio, por isso ela para no pulmão. Eu comentei no vídeo, não sei se vocês lembram, mas as pessoas com uma incidência maior, né, uma doença, uma ascaridíase mais grave, aquela pessoa que fica exposta frequentemente, né, ao ambiente com ascaridíase, então está sempre com água não tratada, está sempre ingerindo água contaminada, ela tem problemas pulmonares também, é um dos sintomas, porque é um dos poucos sintomas que costumam cair, serem cobrados, que são cobrados no vestibular, por conta justamente de a larva, ela tem que cair no pulmão e ela precisa sair da corrente sanguínea e cair no pulmão. Para ela fazer isso, ela precisa perfurar os alvéolos pulmonares, né? Então ela perfura os alvéolos e para cair aqui, né, nos bronquíolos, depois brônquios, traqueia e vir aqui para a faringe, onde ela pode ser engolida, né, e voltar para o trato digestório. Então, uma pessoa que tem uma recorrência, né, de infecção, ela acaba tendo danos pulmonares também. Pode parecer nada a ver, né? Ah, eu tenho uma verminose, mas eu tenho um problema pulmonar. Mas é um diferencial. Então, esse daí é um ponto importante para vocês anotarem, porque é um diferencial do Ascaris. E aí a larvinha volta para o intestino e ele se aloja ali, ela pode amadurecer em macho e fêmea, então apresenta, né, o dimorfismo sexual, fecundação interna e aí os ovos são liberados nas fezes. E aí o ciclo recomeça, tá? Tudo que for transmitido por água, alimentos contaminados com fezes, saneamento básico. Falou que tem fezes no meio, bem, medida profilática é saneamento básico, tá? Então, a grande maioria aqui vocês vão ver que é o saneamento básico. Mesma coisa da ancilostomose, né? Os vermes são liberados através das fezes, né? Os ovos são liberados através das fezes e eles eclodem a larva no solo. E aí o solo, né? A larva do solo penetra o pé da pessoa e cai na corrente sanguínea, também, né, vai passar pelos pulmões e depois cai no sistema digestório novamente para recomeçar o ciclo, tá certo? Aqui eu chamei a atenção e chamo novamente. Também a larva perfura o pé, igualzinho que acontecia na esquistossomose, igualzinho, né, perfura o pé porque ali a pessoa está descalça, mas é que se a pessoa estiver nadando, né, ela perfura a pele. Então, a cercária perfura a pele, e aqui a gente não dá nome para a larva, mas a larva do ancilóstoma, né, ele também perfura a pele. A diferença é que aqui a larva está no solo, lá a larva está de água doce,
tá? Tem fezes? Saneamento básico. A larva penetra o pé em contato com o chão, né? O pé que está em contato com o chão, então tem que usar calçado, tá certo? Tratamento de doentes entra em todos. A filariose também é bastante interessante, né? Aí a diferença dela é que ela é transmitida por um mosquito, que é o Culex. Então, esse é o diferente daquilo que nós vimos, é a única verminose que nós estamos vendo que é transmitida por mosquito. Depois a gente vai ver protozoose, mas verminose é a única, tá? Lembrando que eles não se alojam no intestino, é um outro diferencial, né? Porque todos até agora ficavam ali no trato gastrointestinal de alguma maneira. Aqui eles se alojam nos gânglios, nos nódulos linfáticos, perdão, nódulos linfáticos, ficam nas dobrinhas, e eles atrapalham o fluxo da linfa, acumulando linfa, tá? Cai menos em vestibular, talvez por ser o mais diferentão, mas as medidas profiláticas aqui não entra saneamento básico. Não entra porque não é transmitido pelas fezes, né? Então, é transmitido pelo mosquito. Aí entra tudo que está relacionado ao controle de mosquitos, né? Uso de inseticidas, repelentes, redes não, telas em portas e janelas, aquele mosquiteiro ao redor da cama, do berço, enfim, aquelas coisas, tá? A oxiurose também é uma outra doença que a gente não coloca o saneamento básico porque não necessariamente ela é transmitida pelas fezes, né? Os ovos ficam nas roupas íntimas ou nas roupas de cama e ela é mais comum em criança também, que bota tudo na boca. Aqui a gente tinha uma dúvida na questão de número 6, que é justamente do ancilóstoma, tá? Que é essa questão aqui. Aqui a gente sabe, só para ver, né? A gente tem aqui, né, o corpinho da fêmea, o corpo do macho, dimorfismo sexual. Eu esqueci de comentar no vídeo, depois que eu lembrei, que tem essa boca trilabiada, né? Ele tem esses lábios aqui, tanto o macho quanto a fêmea. Eu esqueci de comentar lá, mas é porque são órgãos sensoriais. É para percepção do meio, né? Ajuda eles a perceberem o meio, tipo as aurículas da planária. Os nemateumintos costumam ter esses lábios mais carnudos para percepção do meio. Bom, pegando aqui o gancho de só dar 5, que nossa, fugiu. Nossa. Não, tá certo. Achei que eu tinha feito um negócio errado aqui, tá? É que tá escrito jequinha, mas e tá escrito ascari lumbricoides, tá? Pra confundir essa questão. Mas lembre-se que o Jeca Tatu, lá do Monteiro Lobato, ele fala, né, que ele tem sintomas de cansaço, né? Uma preguiça constante, porque ele tá infectado com o amarelão, mas esse é lá no do Monteiro Lobato, tá? Que é o amarelão, que é justamente causado pelo ancilóstoma, que é a doença chamada ancilostomose, que é essa 6 aqui. Então, vamos lá. A imagem abaixo representa 2 nematóides. Nematóides ou nemateumintos, é tudo a mesma coisa, tá? Que se fixam no intestino humano. Observe a figura ao lado e assinale a alternativa correta. Eles perfuram a pele da pessoa descalças e seguem para o intestino, onde causam hemorragia, anemia, ao fixarem e se alimentarem do sangue humano. Já é essa, tá? Isso é verdade. Então, as larvas desses indivíduos, esse aqui é mais comum no Brasil, né? Mas esse aqui também é bastante comum, vamos dizer assim, no mundo. Então, eles perfuram a pele, lembra que a larva perfura a pele, do pé principalmente porque está no solo, né? E cai na corrente sanguínea até encontrar o sistema digestório e lá no intestino eles se fixam. Acho que eu comentei que eles têm essas estruturas aqui que perfuram o intestino e eles vão sugando o sangue do indivíduo. Eles se alimentam do sangue, não dos nutrientes. E por isso a pessoa pode ter, né, fezes com sangue e apresentar anemia. Então a resposta certa é A. Depois, só para a gente eliminar as outras, já que as outras estão relacionadas com outras verminoses, a gente tem aqui B. Apresentam o caramujo bionfalária como hospedeiro intermediário e penetram a pele das pessoas sem calçados. Penetrar a pele das pessoas sem calçados, ok, tá certo. Mas isso daqui, ó, bionfalária, é do esquistossomo, né? Do Schistosoma mansoni, que é um plateuminto e não um nemateuminto. Causam severos danos ao fígado humano quando se reproduzem, liberando centenas de milhares de ovos diariamente. Também é Schistosoma mansoni,
tá? Que também causa, eles ficam alojados nas veias, né? Que a gente chama de sistema porta do fígado. Então, eles ficam alojados ali e se reproduzindo ali constantemente. Então, isso aqui também, a C, também é de Schistosoma mansoni, ou popularmente conhecido como esquistossoma. Suas larvas se alojam no cérebro humano, onde se fixam causando neurocicercose. Isso daqui é Taenia solium, que é um plateuminto. Geralmente encontrado apenas em indivíduos hermafrodita no intestino humano, por isso são conhecidos como solitários, que são as tênias, que são plateumintos, tá? Na verdade, o único de neomateuminto mesmo era a letra A, tá certo? A letra A. E depois, daí agora a gente ficou de ver só os anelídeos, que cai relativamente, cai menos, assim, diria, não vou falar para vocês não darem o devido valor, porque a gente nunca sabe o que vai ser pedido, né? Mas o que eles trazem de novo agora é que eles são celomados, né? Então eles apresentam cavidades verdadeiras envolvidas por a mesoderme. A excreção agora é por metanefrídeos. Então, os protonefrídeos eram células, e aqui eu tenho um conjunto de células responsáveis pela excreção. O sistema circulatório aparece pela primeira vez e já aparece fechado. Depois a gente vai ver que alguns vão ter aberto, tá? Mas já aparece fechado, ou seja, o sangue só circula dentro dos vasos sanguíneos e até com coraçõezinhos, né? As minhoquinhas, os anelídeos apresentam. A gente vai ter 3 grupos, poliquetas, oligoquetas e aquetos, que obedecem essas regras aqui, né? Sistema digestório completo, que nem Mateus já tinha, o sistema circulatório fechado, que é novo, e o sistema ganglionar, né? Que também é um pouco mais sofisticado agora do que a gente estava vendo até então, certo? A respiração branquial para os aquáticos e cutânea para os terrestres, e a excreção foi o que eu já falei, né? Agora é um conjunto de células e não mais uma única célula que faz isso. Aí os poliquetas são a grande maioria, só muito cuidado, porque a gente conhece muito mais as minhocas, que são os oligoquetas, mas os poliquetas é que são a maioria, tá? Então, quando a pergunta for sobre a maioria dos anelídeos, cuidado, eles estão falando dos poliquetas e não das minhocas, tá? Muito cuidado. Então, eles são aquáticos, marinhos, não cai muita coisa sobre eles, porque é mais essas características, né? Eles apresentam os parápodes ou parapódios, que são essas sardinhas laterais aqui, que funcionam para locomoção e respiração, né? Funciona como se fossem brânquias, principalmente, tá certo? Depois a gente tem a classe oligoqueta, a subclasse oligoqueta, que cai mais, né? Que é onde estão as minhocas. E o que mais cai é com relação à reprodução, que é cruzada. Eles são hermafroditas, mas a reprodução é cruzada. E também o que cai é a importância delas na agricultura. Né? Lembrando que elas cavam galerias e que elas fazem... as fezes delas são bem úmidas e formam um humus, que é um adubo natural. Então, por isso, a utilização de minhocas em plantações é muito utilizada, porque elas aeram o solo, né, como elas cavam galerias, e porque também elas liberam esse adubo natural. Então, esse aqui é bem importante. São essas duas coisas que mais caem. A importância delas para a agricultura e a reprodução delas, que é cruzada. Então, elas são hermafroditas, ambas liberam espermatozoides no corpo da outra. Lembrando que o clitelo, que é esse anel maior aqui, ele se desprende, né? Envolve os ovos, funciona como um casulo e o desenvolvimento é direto, sem larva. O que cai dos aquetos ou irudíneos é justamente o fato deles apresentarem a irudina, que é uma substância anticoagulante. É o que mais cai sobre eles, tá? Eles são ectoparasitas e eles são bem simplistas, assim, não tem nada de muito mais, tá? Então, esse aqui é o ponto principal dos aquetos ou irudíneos, certo? E aqui ficaram algumas questões com relação aos anelídeos, tá certo? Então, aqui tinha algumas características dele, a importância deles na agricultura.
Lembrando que essa fato de eles serem, né, formados por anéis, eles são metamerizados, ou seja, eles têm o corpo dividido por fora e por dentro, não são anéis só externos, tá? É uma estrutura bastante complexa. E eu vou tentar fazer essa onça aqui com vocês. Vou botar aqui pra fazer. Ninguém pediu, mas eu vou fazer. Só porque ela é um pouquinho mais complexa, né? Na verdade, ele vai falar aqui, né, sobre algumas características do... Fala um pouquinho dos protozoários, fala um pouquinho dos vertebrados e tudo mais. Uma introdução bem rápida aqui falando dos tecidos e da formação dos seres vivos. E como que a gente organiza isso nesse negócio aqui, vamos dizer assim, que é uma árvore filogenética, tá? Essa árvore filogenética costuma cair bastante. Então, geralmente eles colocam a árvore filogenética de plantas, né? Aí eles colocam, às vezes, isso daqui com números. Então, aqui a gente tem números. E aqui eles colocam os indivíduos. Geralmente pode acontecer das duas maneiras. Então, aqui eles colocaram as características e os grupos de seres vivos não apareceram. Ou eles fazem o inverso, eles colocam o nome dos grupos, né, de indivíduos, e aqui eles acabam escondendo as características, para você falar qual é a característica que é nova, né? Por isso que é importante saber as novidades evolutivas. Esse aqui tá bem tranquilo, eu acho que esse é de um Enem, se eu não me engano é de um Enem passado, bem antigo, não tenho muita certeza, mas acho que é. Então, olha só. Então, ele coloca aqui as características, né? Os protistas, que são animais unicelulares, que é um outro reino que vai ficar com outro momento. Aí, depois dos protistas, apareceu esse indivíduo aqui, então tiveram algumas... Olha, eu mexendo com o lápis, vocês não estão enxergando. Então, aqui tem o ancestral. Aí, aqui, alguma característica nova surgiu e deu origem a este grupo de indivíduos. Depois, uma característica nova chamada tecidos verdadeiros apareceu e gerou esse ramo aqui com toda essa galera. Só que alguns apareceram sem cavidade corporal aqui e deu origem aos quinidários. Alguns tiveram uma modificação do corpo, passaram a ter simetria bilateral. Então, todo mundo que vier depois daqui, ó, tem simetria bilateral. Todo mundo aqui, simetria bilateral. E aí, tivemos um indivíduo aqui sem cavidade corporal ainda, ou seja, sem celoma. Depois nós tivemos alguém com uma tentativa de celoma. Depois alguém apareceu com celoma e aí ramificou os moluscos. Outros apareceram com o corpo segmentado e outros apareceram com patas articuladas. É importante que vocês batam o olho e vocês dominem isso. Pode ser que ainda não esteja dominado porque está faltando grupos para a gente ver, tá? Para nossa alegria, está na ordem. E a gente está aprendendo na ordem evolutiva. Então, por isso, para nossa alegria, vai ser mais fácil saber, tá? O indivíduo que surgiu antes dos tecidos verdadeiros, que não tem tecido verdadeiro. Poríferos. Poríferos, eles não tem nada, né? Não tem respiração, não tem circulação, não tem nada, certo? Até, eu não quis pôr na minha aula para não parecer um plágio, mas que às vezes tem uns vídeos, né, na internet que você vê assim para ver, e as pessoas falam, porífero não tem porcaria nenhuma, não tem nada, 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 tá certo? Então, porcaria nenhuma aqui no caso dos poríferos, certo? Depois apareceram tecidos verdadeiros e o primeiro grupo que apareceu foram os quinidários, né? Lembrando que eles são diblásticos. Eles vão só até a blástula no desenvolvimento embrionário. Aí a simetria bilateral. Então apareceu alguém com simetria bilateral, mas que ainda não tem celoma. Quem apareceu com simetria bilateral e ainda não tem celoma são os plateumintes. Eles têm simetria bilateral, eles são triblásticos, mas eles ainda são acelomados. Depois disso, ainda nessa mesma turma, apareceu alguém com pseudoceloma. Pseudoceloma, a gente sabe, só tem um grupo que é pseudocelomado, nemateumintes. Depois disso, surgiu o celoma, então a partir daqui todo mundo é celomado. Um grupo aqui é o molusco, beleza, molusco. E depois vieram os indivíduos com o corpo segmentado, com o corpo que apresenta divisões, metamerização. Aí a gente tem dois grupos aqui. A gente tem esse grupo aqui. Esse aqui, essas patas articuladas é pra cá, tá? Ficou em cima desse aqui, mas tudo bem. Aí a gente tem um grupo
e um grupo com patas articuladas. A gente sabe que quem tem corpo segmentado, a gente viu os anelídeos. Então, quem tem corpo segmentado é os anelídeos. Aí a gente só tem que saber, anelídeos têm patas articuladas? Não. Então, os anelídeos está aqui. Quem tem patas articuladas? Artrópodes, que a gente vai ver depois. Então, a gente sabe que está na ordem evolutiva, obviamente. Então, se você souber a ordem, fica mais fácil. Mas, analisando as características, vocês têm que saber. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodes, tá? Quem não tá aqui? Equinodermos, porque eles são algumas exceções, tá? Na verdade, a gente estuda os equinodermos aqui, ó. Antigamente, a gente estudava eles aqui, porque teoricamente eles têm que se enquadrar aqui. Mas como eles são deuterostomados, igual os cordados, aí eles acabam sendo estudados próximo dos cordados, tá bom? E aí ele quer saber quem é 1, 2, 3, 4 e 5. 1 é porífero, o 2 nemateuminto, plateumintos, anelídeos e artrópodes, é a letra E, tá bom? Então é isso. Alguma dúvida, pessoal? Vou voltar lá. Tudo tranquilo, então? Então, por hoje é só, tá certo? A gente também tem só 3 minutinhos. Então é isso, tá certo? Agora a gente vai entrar de férias, né? Então aproveitem para estudar essa parte de vermes, porque é muita coisa, de fato, é muito detalhe que a gente vai precisar saber. Eu acredito que seja a aula mais difícil, no sentido de ter muito conteúdo. A artrópode é muito grande também, mas a artrópode, todo mundo é artrópode. Então, dentro do grupo de artrópode, né, do filo artrópoda, todo mundo é artrópoda, então é menos variações, tá? Agora, no caso de vermes, a gente tem 3 filos bem diferentes, tá certo? Então, bons estudos para vocês, boas férias, mas mesmo se vocês forem estudar nas férias, eu vou estar em casa, ou estou trabalhando, mas vou estar em casa, se vocês quiserem mandar mensagem, tirar dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Gente, muito obrigada. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, até mais.